Você já ouviu falar em sigilos? É a forma mais discreta e poderosa para você fazer magia. Bora lá aprender um pouquinho? Eu sou a Sandra Júlia, sua professora de sigilos, e eu venho mostrar para você algumas dicas que você pode ocupar no seu cotidiano, naquela miúda, naquela situação pequena que você pode desenhar, no seu trabalho, na escola, em casa, no seu quarto. Discretamente, toda a sua intenção pode ser representada no sigilo e mais pode ser concretizada no seu destino. Vamos lá então? Primeira situação. Se inscreve no meu canal para eu trazer mais vídeos como este, dá um like e aprenda comigo a magia secreta do mundo urbano. Sigilos. O que significa sigilos? Sigilos era uma forma das pessoas conseguirem chegar a um milagre, a um desejo escondido, um desejo secreto, no qual ela só poderia entender que era concreto e poderia edificar essa sua vontade através de um símbolo, através de uma letra, através de um pensamento bem firmado dentro da sua intuição. Hoje eu trago para vocês uma forma diferenciada de fazer os sigilos da Idade Média. Antigamente era ocupado velas, era ocupado tintas, sangue, muita saliva. Muitas vezes era quebrar um ovo num alguidar e fazer um desenho específico no meio da gema. Outras vezes era apenas uma gotinha do seu próprio sangue pingada num papel e ser desenhada com a sua própria unha. Outras vezes, gotas de vela que fazia um desenho específico num copo de água e ali estavam os seus sigilos. Isto numa época remota, lá no início da Idade Média. Os sigilos foram esquecidos por muito tempo, por centenas de anos, por conta de preceitos religiosos no mundo ocidental. Mas nós vamos encontrar os sigilos na Ásia, na África e muito na Índia. E de que forma? Quando nós encontramos as benzedeiras antigas, as senhoras que guardavam os seus segredos, em termos, vamos dizer assim, passando de pai para filha, de filha para neta, para mãe, e assim ia cada momento em que havia uma nova geração, iniciava uma nova forma de aprender os seus sigilos. Na Ásia nós vamos encontrar os ideogramas marcados com sangue de animal em papiro, e este era um sigilo de proteção, um sigilo de maldição, um sigilo para abrir caminhos para riquezas e oportunidades. E até mesmo na Ásia nós vamos encontrar sigilos escritos em papiros para desejar um bom casamento ou trazer um noivo ou uma noiva que a pessoa desejava e não tinha condições de obtê-la, por falta de talvez valores ou até então por uma distância muito grande entre uma aldeia e outra aldeia. Pois é, na Ásia nós vamos encontrar esses grandes papéis, esses grandes ideogramas marcados e colados na parede, numa porta, numa janela. Conforme o sigilo, mal as pessoas conseguiam atravessar as ruas. Mas contando um pouquinho mais, fazendo uma viagem mais estreita para a Europa, nós vamos encontrar outro tipo de sigilo, aquele que foi queimado com as bruxas, aquele que muitas vezes tremeu os joelhinhos de muitos sacerdotes da igreja da época. Os sigilos feitos com sangue de animais, com pelos, com bigodinhos de gato, unhas de gato, pelinho de rato, ovos de águia, ovos de codorna, pombinhas, unhas de pombas. Pois é,
Esses sigilos eram feitos para marcar um desenho e trazer exatamente a intenção da rezadeira que estava elaborando. Apenas um pedido, apenas um desejo trazia para a mão desta mulher poderosa que sabia fazer os seus sigilos através de suas intenções e orações, a boca pequena no silêncio e na calada da noite. No dia seguinte, você encontrava esse símbolo assustador para muitas pessoas. Infelizmente, muitos deles foram queimados às labaredas de todas as fogueiras, incendiando, além da rezadeira, o seu próprio sigilo. Na África, nós vamos encontrar os sigilos através dos ossos, raspas de ossos, todos desenhados na areia, para que pudesse cravar sentimento, reação, choro, silêncio e, por que não dizer, morte. Quando nós pensamos sobre esses sigilos africanos, nós podemos lembrar de algumas seitas importantes, no qual muito sangue de animal e raspas de osso fizeram virar realidade aquilo que não deveria ser feito. Fizeram virar oportunidades àquilo que já tinha sido desistido. Pois é, atualmente nós podemos entender que os sigilos na urbanidade pode ser feito com muito mais leveza e disfarce, porque nós temos agora os papéis, as canetas, os grafites. E por que não dizer as telas de computador? Por que não dizer outras formas, o tablet, para você poder fazer o seu sigilo e exatamente utilizando a sua intenção, a sua força de pensamento e mais um adendo, por que não as 22 lâminas do tarô? Você que tem vontade de aprender a ler um tarô, você já pode criá-lo dentro de uma ferramenta chamada sigilos. Você pode trabalhar as grandes mensagens dos 22 arcanos na montagem de seus sigilos mais secretos e sagrados, utilizando a sua intenção. As mensagens do tarô podem lhe ajudar a formar frases intencionais e você pode montar o desenho que deseja. Mas para isso, você precisa de um método. E esse método, vem cá, eu te ensino. Eu sou a Sandra Júlia, sua professora, e eu gostaria que você agora acessasse o www.sigilos.ritualdotarot.com.br ou então aqui na descrição, é só você acessar, vem aprender comigo um belíssimo sigilo, o caminho para criar os seus próprios sigilos, os exercícios mais poderosos, ocupando uma ferramenta milenar que acompanha o ser humano para criar caminhos para todos os dilemas que as pessoas necessitam e também a você. Criar um sigilo significa lembrar do seu desejo mais secreto, mais sagrado e que só você consegue ler neste desenho. Os sigilos podem ser feitos a partir de qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Só basta você conhecer o seu desejo, tratar a sua intenção, confiar na sua intenção e cocriar a sua realidade através das mensagens do tarô. Te espero no curso.